A ansiedade é uma das experiências humanas mais comuns e desafiadoras. Ela se manifesta como uma inquietação em relação ao futuro, uma preocupação persistente sobre eventos incertos ou fora do nosso controle. Embora seja uma sensação natural, quando se torna intensa ou constante, pode nos paralisar, roubar nossa tranquilidade e comprometer a qualidade da nossa vida. Curiosamente, os filósofos estoicos da antiguidade, que viveram há quase 2000 anos, refletiram profundamente sobre questões semelhantes. Suas lições, preservadas em cartas, discursos e meditações, continuam sendo um guia poderoso para quem busca serenidade em meio ao caos moderno. A ansiedade e o futuro. O peso da antecipação. Grande parte da ansiedade nasce do hábito de antecipar desastres ou se preocupar com possibilidades que muitas vezes nunca se concretizam. O estoicismo, nesse ponto, nos oferece um antídoto. Concentrar-se no momento presente e aceitar a incerteza como parte inevitável da vida. Sêneca, em sua obra Cartas a Lucílio, já advertia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase resume a tendência humana de sofrer duas vezes, primeiro de forma antecipada e depois se o evento realmente acontecer. A ansiedade nada mais é do que um excesso de imaginação voltada ao futuro, que nos impede de viver plenamente o presente. Epicteto, em seu Enchiridion, reforça a mesma ideia. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Ou seja, não é o evento futuro que gera a ansiedade, mas o julgamento que fazemos a respeito dele. Ao mudar nossa percepção, podemos reduzir drasticamente o peso emocional daquilo que ainda nem ocorreu. A dicotomia do controle. Um dos pilares do estoicismo é a chamada dicotomia do controle, a divisão entre o que depende de nós e o que não depende de nós. Essa distinção é essencial para lidar com a ansiedade, já que muitas de nossas preocupações estão ligadas a fatores externos: clima, economia, opinião dos outros, doenças, acidentes, sobre os quais temos pouco ou nenhum poder. Epicteto escreveu: algumas coisas dependem de nós e outras não. Se acharmos que as coisas que não dependem de nós estão sob nosso controle, sofreremos. A sabedoria estoica consiste, portanto, em concentrar energia apenas no que podemos realmente influenciar: nossas escolhas, atitudes, pensamentos e ações, e aceitar com serenidade tudo o mais. A ansiedade frequentemente nasce quando tentamos controlar o incontrolável. Por exemplo, preocupar-se obsessivamente com o resultado de uma entrevista de emprego ou com a reação dos outros ao nosso comportamento. O estoico, em vez disso, foca em preparar-se da melhor maneira possível, agir com virtude e deixar o resultado acontecer como tiver de acontecer. Marco Aurélio, em suas meditações, reforça essa postura. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso, e encontrará a força. O exercício da previsão racional. Embora os estoicos critiquem o excesso de imaginação ansiosa, eles também recomendavam um exercício chamado premeditatio malorum, a premeditação dos males. A ideia não é alimentar o medo, mas preparar a mente para aceitar contratempos de forma racional. Sêneca dizia: quem sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Porém, ele também aconselha que, de forma equilibrada, devemos considerar a possibilidade de dificuldades, para não sermos pegos de surpresa. A diferença é que essa antecipação não deve ser ansiosa, mas sim prática. Uma preparação mental para manter a calma diante do imprevisto. Esse exercício ajuda a treinar a resiliência. Ao imaginar que podemos perder um bem material, por exemplo, não nos desesperamos quando isso ocorre de fato. Ao refletir que pessoas queridas são mortais, passamos a valorizá-las mais enquanto estão conosco. Assim, a ansiedade pelo futuro cede lugar a uma aceitação serena do fluxo natural da vida. O valor da razão. Contra as paixões desordenadas.
Os estoicos consideravam que a ansiedade é uma forma de paixão desordenada, uma emoção que surge quando nossas expectativas não estão alinhadas com a realidade. A cura, segundo eles, está no uso da razão como guia da vida. Epicteto disse: "Não procure que os acontecimentos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como acontecem, e sua vida fluirá serenamente." Esse ensinamento não é um convite à passividade, mas à harmonia com a realidade. A ansiedade surge quando resistimos mentalmente ao curso natural dos fatos, desejando que o mundo obedeça à nossa vontade. Ao invés disso, devemos treinar nossa mente para aceitar o que acontece como parte da ordem universal. Marco Aurélio reforça essa visão ao lembrar: se você se angustia por algo externo, não é isso que o perturba, mas seu julgamento sobre ele, e está em seu poder revogar esse julgamento agora. A chave está em perceber que a fonte do sofrimento não é o evento em si, mas a interpretação que damos a ele. A razão, quando cultivada, nos liberta da tirania das emoções descontroladas. O presente, como refúgio. Outro ponto fundamental do estoicismo é o convite a viver no presente. A ansiedade, por natureza, nos arrasta para o futuro. Mas Marco Aurélio nos lembra: não deixe que o futuro o perturbe. Você encontrará, se for necessário, as mesmas armas da razão que hoje o auxiliam contra o presente. Essa frase é profundamente terapêutica. Ela nos recorda que, quando o futuro chegar, teremos recursos para lidar com ele, assim como lidamos com todos os desafios passados. A preocupação antecipada é, portanto, inútil. O presente é o único tempo real, e é nele que devemos focar nossa energia. Sêneca, por sua vez, adverte: toda a vida se divide em 3 tempos: o que passou, o que está presente e o que está por vir. O presente é breve, o futuro incerto, o passado seguro. Portanto, agarrar-se ao presente é o caminho para libertar-se das correntes da ansiedade. Virtude, como objetivo supremo. Para os estoicos, a vida boa não se mede pela ausência de dificuldades externas, mas pela prática da virtude, sabedoria, coragem, justiça e temperança. Quando se coloca a virtude como objetivo central, os acontecimentos externos perdem grande parte do seu poder de causar ansiedade. Epicteto escreveu: "Ninguém é livre até que seja senhor de si mesmo." E ser senhor de si mesmo significa não depender do acaso, do destino ou da opinião alheia para ter tranquilidade. Se o bem-estar depende apenas da prática da virtude, não há espaço para ansiedade em relação ao que escapa do nosso controle. Marco Aurélio reforça a mesma ideia. A perfeição de caráter consiste em viver cada dia como se fosse o último, sem agitação, sem indolência e sem fingimento. A vida virtuosa é, portanto, um antídoto contra a ansiedade, pois desloca nosso foco do futuro incerto para a ação justa e imediata. A morte e a ansiedade existencial. Muitas formas de ansiedade têm uma raiz existencial: o medo da morte, da perda ou da finitude. O estoicismo encara esse tema de frente, lembrando-nos da inevitabilidade da morte e da necessidade de aceitá-la como parte natural da vida. Sêneca nos consola: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. A reflexão estoica sobre a morte não visa aumentar o medo, mas libertar-nos dele. Ao aceitar a mortalidade, passamos a viver de forma mais plena e consciente, sem desperdiçar energia em preocupações inúteis. Marco Aurélio também lembra: não é a morte que o homem deve temer, mas sim nunca começar a viver. Ao adotar essa visão, a ansiedade perde sua força, pois compreendemos que o futuro é incerto para todos e que a vida deve ser vivida com intensidade no presente. Práticas estoicas. Contra a ansiedade. Além dos princípios filosóficos, o estoicismo oferece práticas concretas que podem ser aplicadas no cotidiano para reduzir a ansiedade. Diário estoico. Escrever reflexões diárias, como fazia Marco Aurélio, ajuda a organizar pensamentos e a enfrentar preocupações de forma racional. Premeditatio malorum.
Exercício de imaginar possíveis dificuldades para fortalecer a mente contra imprevistos. Exame noturno. Revisar o dia, identificando falhas e progressos, para aprender continuamente. Distanciamento cognitivo. Lembrar que o que nos perturba não é o evento, mas o julgamento sobre ele. Foco no presente. Reorientar a mente sempre que ela vagueia ansiosa pelo futuro. Conclusão. A ansiedade é, em grande medida, o resultado de uma mente que resiste à realidade e se projeta em futuros incertos. O estoicismo, ao nos ensinar a distinguir o que está sob nosso controle, a viver no presente, a aceitar serenamente o curso da natureza e a buscar a virtude acima de tudo, oferece um caminho sólido para lidar com esse sofrimento. Como resume Epicteto, não são as coisas que perturbam os homens, mas sim os julgamentos que fazem sobre elas. Ao adotar essa perspectiva, a ansiedade deixa de ser uma prisão inevitável e se torna uma oportunidade de exercício filosófico, um convite para cultivar serenidade, resiliência e sabedoria em meio às incertezas da vida.